Eu queria, tanto hoje como domingo, eu quero trazer uma palavra. A quarta já está falando quarta viva, mas quarta viva de renovo. E eu tenho sentido que o começo de ano que o povo de Deus está precisando de um renovo. Porque não tem sido fácil. Se você tem acompanhado, eu tenho acompanhado muito pouco a televisão, as notícias, e não só a televisão, né, as grandes mídias que, como eu falei, mais desinforma do que informa, mas as notícias em outros canais, outros veículos da internet, que às vezes são mais confiáveis, mas as notícias não são boas, meus queridos. Se você olhar do âmbito natural, se você olhar para a economia, ela não nos traz muita perspectiva boa. Se você olhar do âmbito jurídico, do âmbito político, se você começar a olhar só de um ponto de vista natural, de um ponto de vista educacional, familiar, as bases da nossa sociedade, elas realmente estão ruindo. O cenário não é dos melhores, pelo contrário, o cenário aponta para um tempo difícil. E eu percebo que isso tem trazido um temor, uma instabilidade, um desânimo, um olhar equivocado do povo de Deus. Tem feito com que o povo de Deus fique desanimado, desapontado, frustrado, cansado. Parece que, será que tem valido a pena servir a Deus? Será que tem valido a pena a gente orar, buscar, clamar? Será que são tantas as indagações? Mas eu tenho palavra para você, porque se tem uma coisa que muda a história, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando não havia nada, havia escuridão sobre a face do abismo, uma palavra disse: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus muda a história, muda vida, muda cenário. E eu quero dizer que esse ano não vai ser diferente para a minha vida, para a tua vida, para o povo de Deus. Se você quiser viver pautado nas palavras, nas notícias, nas circunstâncias, nas perspectivas, talvez realmente você não tem muito para esperar. Mas se você quiser viver na expectativa das promessas e da palavra de Deus sobre a tua vida, você pode esperar grandes coisas, porque grandes coisas estão por vir para o povo de Deus, para aqueles que confiam nele, naqueles que andam debaixo da nuvem, porque para aqueles que andam debaixo da nuvem, mesmo que eles andam em meio a um deserto, não vai faltar maná. Mesmo que eles andam num lugar todo perigoso, num lugar onde o sol pode fazer eles morrer de calor, não, vai ter uma nuvem protegendo, trazendo refrigério. Se eles estiverem num lugar onde falta água para todos os mortais normais, mas para aqueles que estão debaixo da nuvem, vai ter uma rocha aonde vai brotar água fresca, água viva para esse povo de Deus. Eu quero andar debaixo da nuvem. Você quer? Você vai andar esse ano debaixo da nuvem? Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 5. Então hoje eu quero trazer uma palavra de renovo, de esperança, de promessa de Deus sobre a tua vida nesse ano. E domingo Deus eu vou precisar pregar umas 5 palavras no retiro dos líderes, mas essa palavra de domingo, eu estou querendo tirar meu foco da palavra de domingo,
mas está fomentando, o Espírito está falando. Então, se eu fosse você, não perderia a palavra de domingo e convidaria mais algumas pessoas. Mas vamos para a palavra de hoje. Lucas 5. Lucas 5, de 1 a 7. Vamos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco, que o levasse, o conduzisse para um pouco ali distante da praia, para que ele pudesse falar, ensinar e todo o povo pudesse ouvir. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão Pedro respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, nós trabalhamos a noite inteira, tentamos pescar a noite inteira, pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, é porque é o Senhor que está mandando, ordenando, falando, pedindo, eu vou fazer isso, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, que estavam no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começar a afundar. Quase os 2 barcos que trabalharam a noite inteira tentando pegar peixe e nada tinha pego, por causa de uma palavra, por causa de uma orientação, por causa de uma entrega, por causa de uma confiança. Esses 2 barcos, outrora vazio, frustrado, decepcionado, agora esses barcos estão tão cheios que quase estão afundando de tanta fartura, de tanto peixe, de tanta coisa. Queria que o Senhor pudesse falar com você nessa noite rapidamente. Pai querido, nós estamos aqui, queremos te agradecer pela tua palavra, essa palavra que é viva, eficaz, que penetra, e que o Senhor possa estar falando com cada pessoa que entrou aqui. Ó Deus, aqueles que talvez tenham se sentido como Pedro, como aqueles homens que talvez tenham pescado a noite inteira em relação ao seu casamento, em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, em relação ao seu ministério, em relação à vida mesmo, e parece que nada tem acontecido, sempre se sentem vazios, frustrados, sem sucesso em tudo aquilo que eles têm feito, mas que nessa noite, através de uma palavra tua, eles possam sair daqui cheios da tua palavra, cheios de vida, recebendo a provisão, recebendo o milagre, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos e agradecemos, amém e amém. Essa história começa muito parecida como muita gente começando esse ano, às vezes frustrado, decepcionado, cansado, já assim, acho que vai ser igual o ano passado, ou vai ser igual todos os outros anos. Vai ser um ano que a gente vai tentar de novo, nós tentamos a noite inteira, o ano inteiro, tentamos há 10 anos, estamos tentando, e parece que não acontece nada, mas essa história começa a mudar com a primeira atitude, quando Jesus chega, e Jesus, em vez de mudar a história daqueles pescadores, ou propriamente de Pedro, ele não chega e fala: Pedro, o que
Você está precisando? Quer que eu realize um milagre no teu casamento? Quer que eu cure o teu filho? Quer que eu realize um milagre financeiro? Quer que eu comece a realizar um milagre na igreja? Não, não. Jesus não fala nada. Jesus precisava dar continuidade no reino, naquilo que ele veio fazer. Tinha uma multidão, ele precisava ensinar, ele precisava pregar o evangelho, ele precisava tocar as vidas. E o que ele tinha ali era uma necessidade. Nossa, mas Jesus podia andar sobre as águas, parar no mar, e ali começar a falar, conversar. Mas Jesus sabia que Pedro precisava de algo. Jesus queria tocar todos, mas ele queria tocar a Pedro. E para tocar em Pedro, ele começa ensinando Pedro. Pedro, eu quero mudar a tua história, mas para mudar a tua história, eu preciso ver até que ponto você está disposto a ir comigo, a se envolver comigo, a perceber que não é só você que precisa de mudança, de milagre, não é só você que é necessitado. Então, antes de vermos o que você precisa, você está disposto a entregar o que você tem? Eu preciso do teu barco, eu preciso da tua empresa. Puxa, mestre, mas a minha empresa está falida, esse barco não me trouxe nada, esse barco acabei de lavar, eu já estou cansado, eu trabalhei a noite inteira, eu quero ir descansar, eu quero ir para casa. Não, Pedro não discute, Pedro entrega a empresa, a sua energia, tudo que ele tem, porque você percebe que quem leva Jesus, Pedro não dá o barco, Deus, eu dou o meu dinheiro, Deus, eu dou a minha oração. Não, Pedro dá o barco, entra para pilotar o barco, leva Jesus até onde Jesus precisou, fica com Jesus o tempo que Jesus precisava para falar. E os sermões de Jesus não eram sermões de 20 minutos, 15 minutos. Ele ensinava, ele ficava conversando, ele falava. E Pedro ali, depois de uma noite inteira, frustrado, cansado, decepcionado, com todos os motivos para falar não para Jesus. Mestre, pede para outro, porque eu não estou bem hoje. Eu não vejo a hora de chegar em casa, deitar e pensar como que vai ser da minha vida, porque hoje eu não tenho dinheiro, hoje eu estou triste, hoje eu estou chateado. Não, Pedro pega a sua frustração, o seu chateamento, o seu cansaço, e ele coloca tudo aos pés de Jesus. Ele fala, mestre, tudo que eu tenho. Meu querido, tem muitas vezes que nós queremos a bênção do Senhor na nossa empresa, queremos a bênção do Senhor nas nossas finanças, queremos a bênção do Senhor na nossa casa, na nossa família. Precisamos, mais do que queremos, nós precisamos do Senhor. Mas porque nós estamos cansados, porque nós estamos com o saco cheio, porque nós estamos decepcionados, porque e a gente já trabalhou o dia inteiro, a gente trabalhou o ano inteiro, porque a gente não viu o fruto dos nossos esforços. Jesus, pede para outro. Eu não vou. Antes de Deus encher a empresa de Pedro, da empresa de Pedro se tornar a empresa mais bem-sucedida, antes de Jesus encher o barco de Pedro de peixe, Pedro teve que entregar o barco vazio nas mãos de Jesus. Meu querido,
o que nós, enquanto funcionário, enquanto empresário, enquanto pastor, enquanto pais, o que nós estamos fazendo, além de só estar frustrado, estar pedindo: Jesus, faz um milagre, Jesus, resolva a minha situação. Não, Jesus, antes de resolver a situação, Ele quer ver se você, mesmo frustrado, mesmo decepcionado, mesmo antes de ter alguma coisa, se você está disposto de colocar os teus 2 peixinhos e 5 pães nas mãos dele. Se você for para a Bíblia, toda a história de multiplicação, antes o nada ou o pouco foi colocado nas mãos de Jesus. E muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos buscando a Deus, querendo, precisando de uma frutificação, de uma multiplicação, de algo, mas naquilo que depende da gente, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu não consigo. E muitas vezes nós não conseguimos, e não vemos o nosso barco se encher de peixe, não vemos o milagre, não vemos a transformação, simplesmente porque nós não estamos dispostos. Daí você fala assim: pastor, sempre que Jesus pede, eu dou tudo para Ele. Jesus pediu para servir os outros. Jesus estava usando aquilo que Pedro tinha, o barco, para servir os outros. O barco estava servindo como plataforma, um palanque, um púlpito. Agora pensa, se você, para as tuas coisas, quantas vezes você já pensou: puxa, mas dá para arrumar outra coisa, dá para fazer de outro jeito, pede para outro, tem outras pessoas, tem outros barcos, tem tanta gente naquela igreja, deixa o meu barco quieto. Pode deixar, enquanto outros barcos estão sendo cheios de peixes, enquanto outros barcos, outras pessoas estão recebendo aquilo que você precisa, e daí você fica assim: ai, por que fulano? Por que tal barco multiplica? Por que tal barco pesca? Por quê? Simplesmente porque toda vez que Jesus chega: Nilva, vamos comigo ali. Não posso, estou cansado, estou frustrado, não aguento mais, e assim por diante, e a gente fica nessa. Antes, você quer esse ano ver a multiplicação de Deus na tua vida, e quando eu falo multiplicação, isso daí significa os frutos, significa a bênção do Senhor na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu trabalho. Sirva o Rei, sirva o reino, com o pouco, ou com o nada, ou com as dificuldades, com as frustrações, chateado, cansado, esgotado, mas todas as vezes, nunca diga não para Jesus, porque às vezes, esse não, pode estar privando você, de logo em seguida, do serviço, ou do sim. Jesus agora virá para Pedro e fala: Pedro, vamos um pouquinho mais para as águas fundas, agora vamos cuidar daquilo que eu sei que está no teu coração. Não fala que Pedro ficou: ai Jesus, está vendo? Agora eu te servi, agora eu fiz, e olha, o Senhor não, e agora, o que o Senhor vai fazer para mim? Não. Pedro se põe à total disposição de Jesus. Ele não fica: Jesus, já deu a hora, já estou cansado, o Senhor me tirou de lá, e não, Jesus, o que eu tenho, o que eu sou, eu posso estar até cochilando, mas eu estou aqui, eu posso estar cansado, mas eu estou aqui, eu estou aqui, eu quero, Senhor, eu quero te servir, eu quero que a minha vida seja para a tua glória, para o teu reino. É assim, Pedro? Então eu também sei
o que você precisa, porque fala que antes da palavra não chegar à língua, à boca, o Senhor já conhece. É lógico que Pedro precisava, mas Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você passa, Deus te ama. E ele chega para Pedro e fala: Pedro, vamos um pouquinho mais para frente, vamos andar mais. Numa dessa, Pedro podia falar: ai Jesus, o que o senhor quer mais? Vamos voltar já. Tem muitas vezes que Deus está nos chamando para ir além. Vamos mais, vamos orar, sirva mais, assuma mais uma responsabilidade. Ai, mas para quê? Porque Ele está querendo te surpreender, e você está preocupado, achando que Ele vai te pedir outro favor. Não, Ele só quer te abençoar. Mas eu quero que nós precisamos aprender que a bênção está no entregar, no servir, de nós colocarmos tudo aquilo nas mãos dEle. E à medida que Pedro aceita o desafio, eu vou mais para as águas profundas, eu já vim até aqui, mas vamos mais. Jesus chega e fala: Pedro, agora pode lançar as redes. Ah, Jesus, olha, eu até entendo que o Senhor está querendo me ajudar, mas olha, nós já pescamos a noite inteira, nós já lavamos as redes, já está tudo certinho aqui, não vamos ter. Olha, não é o lugar, não é a hora, eu já estou frustrado. Mas se o Senhor está mandando, você sabe o que me faz? Aqui Pedro não era discípulo de Jesus ainda. Jesus aqui marca o chamado de Pedro. Queria que você prestasse bem atenção nisso, meu querido. Por mais que esteja esse barulho, não sei se você está conseguindo me ouvir, mas aqui marca o chamado de Pedro. Pedro não era discípulo de Jesus para falar isso que ele falou, mas olha, eu não tenho motivo nenhum para fazer isso que o Senhor está falando, mas sobre a tua palavra, porque é o Senhor que está falando, eu vou fazer. Sabe o que me dá a entender e o que me leva a crer que Pedro falou isso? Que enquanto Jesus falava, porque Pedro não conhecia Jesus ainda, o que eu entendo é que enquanto Jesus falava, ensinava no barco, Pedro ficava assim, ó. E em outras passagens nós vemos pessoas, soldados falando: nunca ninguém falou como ele falava. Ele falava como alguém que tinha autoridade. As pessoas ficavam. Então quando Pedro fala: olha, eu não tenho motivo, porque não se lança rede em mar alto. Eu sei, eu estava aqui até agora, não tem peixe aqui. Mas se o Senhor está mandando, não interessa se eu me frustrei essa noite, não me interessa se eu me frustrei esse mês, não me interessa se eu me frustrei esse ano, não me interessa quais as frustrações, não interessa se eu preciso me esforçar, não me interessa nada. Se é o Senhor que está mandando, falando, eu vou acreditar e eu vou obedecer e eu vou lançar a rede. Entrega. Eu entrego tudo. E quando ele entrega, ele não tem nada. Ele está frustrado. Quando Jesus convida para ele ir além. Agora você já fez, mas dá para fazer mais um pouquinho? Dá. Agora Pedro, agora eu quero te abençoar, mas dá para você fazer uma coisa que você não acredita, que você já se frustrou, dá para você, Jesus, você percebe que Jesus está, meu querido, uma coisa que nós precisamos entender, nós cristãos, que Deus trabalha pela fé. Existe um capítulo inteiro em Hebreus 11,
que ele fala: pela fé homens fizeram isso, pela fé homens fizeram aquilo, pela fé mulheres fizeram aquilo, pela fé homens fecharam a boca dos leões, pela fé homens conquistaram reinos, pela fé aconteceu isso, isso, isso. Pela fé Pedro saiu da falência, pela fé Pedro saiu do desânimo, pela fé Pedro saiu do começo do ano desanimado, sem perspectiva, para a maior experiência da sua vida, porque ele entrega, ele coloca, ele se dispõe, ele confia, ele vai além, ele obedece, ele abre mão dos seus conceitos, porque ele escolhe acreditar naquele homem chamado Jesus. E por conta disso, o começo daquele ano para Pedro tem uma mudança tremenda, das perspectivas de falência, de não ter o que comer, de não ter frutos, não ter peixes. De repente agora tem, não só para ele, para chamar outro barco, porque quando nós fazemos isso e nós nos dispomos a andar com Deus, Deus não só nos abençoa, mas Ele nos abençoa para nós nos tornarmos abençoadores, porque Ele não quer te abençoar só para você encher o teu barco, para você falar: olha o que Deus está fazendo. Não, Ele quer que você chame os outros, para que os outros experimentem daquilo que Deus fez em você, para que as pessoas realmente também comecem a experimentar. É isso que Deus está nos chamando esse ano. PIB Pirajuí, você, enquanto muita gente está falando: esse ano vai ser pior do que o ano passado, enquanto muitas pessoas já falaram: ixi, não vai ter peixe, eu quero desafiar você: coloque o que você tem, a tua vida, a tua casa, a tua família, as tuas finanças, tua crença, tudo que você é, tudo que você tem nas mãos de Deus, que eu quero dizer que esse ano o teu barco vai se encher, e você vai poder ser bênção para as pessoas. E quando eu falo de barco se encher, vai para além de parte financeira. Deus vai suprir as necessidades financeiras, mas vai para além. Nós estamos vivendo uma época onde pessoas estão cansadas, desanimadas, abatidas, frustradas, doentes. Nós estamos vivendo o finalzinho do tempo, quando Jesus fala: quando eu voltar, quando o Filho do Homem voltar, porventura acharei fé na terra. As pessoas não acreditam mais. Por isso que às vezes a gente prega, a pessoa sai daqui, parece que aquela palavra não muda a vida, mas eu quero dizer que muda a vida de quem pega a palavra, fala assim: essa palavra é para mim, eu coloco em prática. Essa palavra vem de Deus, vem de Jesus, e Ele está falando para eu pegar o barco e ir para um lugar mais alto, para um lugar mais profundo, para continuar orando, para continuar buscando, para continuar dedicando a minha vida, colocando a minha vida para o reino, porque eu sou esse barco que Deus usa. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, esse barco que vai estar sempre na mão de Deus, e tudo que Ele falar eu vou fazer. Então no meu barco não vai faltar peixe, não vai faltar vida, não vai faltar alegria, não vai faltar sustento, não vai faltar paz, não vai faltar harmonia. Vai ter luta, vai ter dias difíceis, vai ter tempestade, mas porque o barco da minha vida já entreguei nas mãos dele, para ele, e ele vai estar sempre no barco. Quando surgir uma tempestade, ele vai se levantar e ele vai falar: aquieta-te, tempestade. Esse ano é o ano do alinhamento, mas para que você viva tudo isso sem medo, um ano onde as pessoas estão com medo, as pessoas não precisam ter medo, porque no barco ou embaixo da nuvem, aonde Jesus, aonde Deus, aonde a pessoa estiver alinhada com a vontade de Deus, você não precisa ter medo, porque pode ter tempestade, pode ter deserto, mas vai ter livramento, vai ter milagre, vai ter sustento, vai ter tudo aquilo que é necessário. Sabe o quê? Para você se tornar uma luz nesse mundo, para você se tornar aquilo que
o Senhor está querendo levantar a igreja dele nesse finalzinho de tempo, para derramar a unção. Unção só é derramada aonde Deus ordena a bênção, e Deus não ordena a bênção fora de lugar. Deus não derrama unção, graça, poder, sabe para onde? Aonde desceu o Pentecoste, aonde Jesus falou, vocês vão em Jerusalém e fiquem lá. Ou seja, vocês têm que ficar alinhados no lugar onde eu falei, porque daí ali vai descer a bênção, o poder, a unção. Sabe quem recebeu? Quem foi cheio do Espírito Santo? Quem obedeceu, quem esperou, quem estava ali, quem não desistiu. Porque quando Jesus fala isso, tinha 500 pessoas, 520 mais ou menos. Vão e fiquem em Jerusalém. Quando desceu o Espírito, quando veio o Pentecoste, tinha 120. Mas peraí, o que aconteceu com aquela turma? Os outros, a maioria, deve ter acontecido o que tem acontecido com a maioria do povo de Deus, com a maioria das pessoas da igreja. Ah, não pesquei, hoje a noite não foi boa, hoje, sabe, eu estou cansado de ouvir palavras, e eu estou cansado de não viver. Jesus falou que vinha. Você precisa vir domingo, precisa vir domingo. Meu querido, a palavra de Deus fala sobre perseverança, aquele que perseverar até o fim. Tem muitos, a parábola das 10 virgens, 5 tolas e 5 sábias, prudentes. Nós estamos no finalzinho. Tinha 5 que estavam atentas com as lamparinas, com azeite. E fala sobre 10 virgens. Virgens simboliza a igreja. As 10 simbolizavam a igreja. Então aqui está falando sobre igreja. Mas tem 5, tem uma parcela da igreja, que é a igreja, mas que está lá. Ai, o noivo está demorando. Ai, o milagre está demorando. A promessa está demorando. Ah, tanta coisa está demorando, eu estou cansando. Eu acho que eu vou cochilar um pouco. Eu não vou estar esperto, por mais sinais que estejam aí. Eu vou cochilar um pouco, eu vou dormir. Eu vou deixar minha lamparina apagar. O noivo bateu, chegou, as 5 que estavam atentas. Eu quero dizer que tem muita gente na igreja, que a hora que o noivo bater, vai falar assim: ai, eu estava assim, eu esqueci, eu estava aqui, eu estava preocupado com tanta coisa, eu me guardei fiel, eu continuei virgem. Eu continuei virgem, porque as 5 continuaram virgens. Não fala que elas saíram, se tornaram prostitutas, não, elas continuaram virgens, continuaram sendo igreja, mas elas estavam dormindo. Eu quero dizer, esses dias eu ouvi uma palavra porque eu quero dizer que nesse finalzinho de ano, eu fiquei muito abalado com o esfriamento da igreja, com o esfriamento das pessoas, com o desânimo. E falando, oro e faz. Daí esses dias, esse ano, começo do ano, eu ouvi uma palavra do pastor Paulo Mazzoni. Ele desse jeito, lá, orando, pregando, chorando, falando o que aconteceu. Essa pandemia que era para pandemia, guerra, tudo isso acontecendo, o mundo desabando. Era o momento do povo de Deus se achegar perto dele. O povo de Deus está se desviando, se afastando. O povo de Deus está se acomodando. O amor a Deus, a casa dele, ao culto, ao reino. Fala,
ele se mostra surpreso que muitas pessoas, tem gente ainda que não voltou na igreja por causa da pandemia. Tem gente que não voltou ainda para a igreja porque acostumei não ir para a igreja. Tudo bem, o problema é isso daí vai gerar algo para a eternidade, para suas futuras gerações, para os seus filhos, para os seus netos. Simplesmente por quê? Porque a vida está difícil. Simplesmente porque eu não pesquei à noite. Simplesmente porque o trabalho está difícil. Simplesmente porque eu não peguei peixe. Mas se não pegou peixe, coloca a tua vida, o teu barco, tudo que você tem para o serviço do Senhor, porque enquanto você faz isso, Ele vai te conduzir a águas profundas, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar dos teus filhos, Ele vai colocar você, como diz lá em Hebreus, que Ele conduziu o povo dele no deserto como asa de águia. Parece que aquele povo, durante o deserto, o Senhor colocou eles na sua costa aqui como águia, e conduzir o seu povo. É isso que Ele quer fazer comigo, com você, nesse finalzinho de tempo. É isso que Ele quer fazer com a igreja. Mas o povo está muito difícil. Então, continue andando pelas suas próprias pernas, em vez de ser colocado nas costas da águia toda poderosa, chamada Jesus Cristo. Agora, para aqueles que quiserem experimentar, Ele nos vai fazer andar nas alturas. Ele vai nos fazer os nossos pés como do cervo, como os da corça. Vai nos fazer andar em lugares altos. E nós vamos viver as maiores experiências, as maiores pescarias, os maiores milagres. Desde que estejamos dispostos a colocar a nossa frustração, o nosso cansaço, o nosso esgotamento, as nossas decepções, o nosso nada à disposição dEle, e falar: eu estou aqui, o que o Senhor quer? O Senhor precisa que eu vá com o Senhor aonde? Que eu conduza, que eu sirva o teu reino. No que? Eis-me aqui, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Não é uma oração para a igreja, essa é a minha oração. Essa foi a oração de Pedro, para que a história de Pedro, porque o começo, a pesca maravilhosa, foi o primeiro milagre que Pedro experimentou. Desse milagre em diante, a vida de Pedro foi transformada. Eu fico imaginando que aquele dia, muitos outros pescadores tiveram uma sorte melhor do que a de Pedro. Talvez outros pescadores passaram por Pedro antes dele entregar tudo para Jesus. Pedro, não teve sorte hoje? Puxa, que pena. Nós ali, a gente está cheio de peixe. Ou, quantas empresas de pesca na época de Pedro era maior do que a empresa de Pedro? Eu pergunto, qual é o nome desses proprietários? Me fala algum nome da pessoa mais poderosa e rica da época de Pedro. Eu pergunto, será que é mais conhecido do que Pedro hoje? Será que é mais falado do que Pedro hoje? Porque quando a gente se dispõe em colocar os nossos fracassos, as nossas frustrações, o nosso nada nas mãos de Deus, Ele muda a nossa história, e o nosso nada vira algo para abençoar. Não, você vai ficar famoso. Não, isso é consequência. Pedro não quis ficar famoso. Pedro começou, até a sua sombra curava as pessoas. Pedro começou a curar, Pedro começou a evangelizar, Pedro começou
se tornou um pescador de homens. Pedro se alinhou com a vontade de Deus e se tornou o que nós conhecemos hoje, Pedro. Talvez você não se tornou ainda o que você nasceu para ser, simplesmente porque você está ainda querendo pescar do teu jeito, porque você não está disposto a ir um pouco além, porque você não está disposto a, depois de um dia de canseira, porque por causa de algumas frustrações, você não está disposto a ir além e falar assim: posso estar cansado, eu posso estar decepcionado, eu posso estar tudo, mas tudo que eu tenho e sou sempre vai estar à disposição tua. E toda vez que o Senhor falar que é para eu ir além, que é para eu remar mais, que é para eu lançar a rede de novo, eu vou fazer. Se você fizer isso, meu querido, a tua vida, eu quero dizer que você está para viver o que você nunca viveu. Mesmo que você teve anos bons, mas não está para comparar aquilo que Deus quer fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu futuro, em nome de Jesus.